Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E? Dos Jardins Zoológicos? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Prova. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral em que o nosso convidado é Filipe Melo. Não é a primeira vez que ele cá está, calculo que não seja a última. E o mesmo acontece em relação a Xana Alves, que trabalha neste programa. Verdade? Trabalho arduamente, de sol a sol. Ainda se diz trabalha ou já só se diz colabora? Colabora no programa? É moderno. Já não há funcionários, há colaboradores. Colaboradores. Há trabalhadores? Não. São colaboradores. As pessoas colaboram. São perguntas muito complicadas para abrir a sessão. Vamos continuar, Alvin. Eu só ouço falar em trabalhadores quando há uma comissão, não é? Quando há assim qualquer coisa por trás. Claro, mas é a última vez que cá estou porque vão ver as audiências do programa e nunca mais me vão querer aqui. Isso é verdade. Tu tens muitos seguidores. Os teus livros esgotam e desde que apareceste na Nespera no Cu, que é assim que se chama, a verdade é que... Vamos fazer o programa inteiro a dizer não sei se posso dizer estes nomes só por causa dele. Pode-se dizer isso, não pode? Pode. Nespera no Cu ainda podes dizer. Sim. Sabem que nós temos aqui um dilema moral que foi a palavra em si. A palavra cu não é uma palavra bonita, Pois não é? Não a uso mesmo. Uma Nespera no rabinho. Isso é pior, eu acho que sou a pior. Uma Nespera no cu, vai assim direito ao assunto, quebra logo o gelo, acho eu. Sim. Não acho que seja uma palavra feia, eu gosto. Tu gostas? Tu usas a palavra cu Então, regularmente? raios, usei tantas vezes nesse Diabos. célebre podcast que me levou a tanto sítio. Onde é que te levou já agora? Tudo o que for relacionado com este título, pessoa esquisito para quem não sabe o que é, não é? É, mas quer dizer, já Bem, todos a Nespera sabemos no o Cu que é. foi um podcast de enorme sucesso que te uniu ao Nuno Markle e também ao Bruno Nogueira e que teve também a ajuda na animação do João Pombeiro. Curiosamente, o João Pombeiro indiretamente entra na emissão de hoje. Uau, ok, Como assim? boa. Não, boa. entra por causa da Nádia. A Nádia, claro, sim. Bem, vamos integrar Isto os ele não nossos... vai entrar. É assim, As pessoas já vão perceber, não é? Este programa não é para mais ninguém, a não ser para nós hoje. Estamos aqui sozinhos a conversar. É para toda a gente e todos. Nós hoje podemos falar de banda desenhada, podemos falar de cinema, podemos falar de contigo podemos falar de quase tudo, de piano. Eu gosto de falar dessas coisas todas. Entrevistei a Mara Lajinha e o Burmester a semana passada, que são incríveis. A parada está altíssima. São dois gigantes, dois monstros do piano. Eles explicaram a diferença entre um compositor e um intérprete. Foi. Por acaso eu não sabia que o Burmester era intérprete e que o Lajinha era compositor. Compositor e intérprete. Sim. E isso faz toda a diferença, não é? Faz, a verdade é que faz alguma diferença, mas cada uma dessas tarefas é uma vida inteira para se... Tu és mais compositor do que intérprete. Eu gosto das duas coisas, na verdade. Se fosse só uma dessas coisas ia-me aborrecer muito rápido. Se tivesses, olha, a exemplo da Nespera no Cu, não é? Se tivesses que escolher uma coisa para fazeres o resto na vida, só podias fazer aquela coisa e eras imensamente feliz, ou então fazias várias e eras completamente infeliz para toda a vida. Eu escolhia só uma. E assim E difícil qual era? escolher qual. Mas tinhas que escolher. Sendo completamente sincero, eu teria de escolher a música porque é aquela que me dá mais prazer. Mas por outro lado, eu desde que era pequenino, estamos a falar desde que tinha 5 ou 6 anos, que queria fazer filmes. Então é assim uma dualidade terrível. Mas eu, na essência, acho que sou um músico. Acho que é isso. É a minha profissão.
Olha, hoje disseram-me que os teus livros tinham um grande defeito, é que se leem muito rápido. Mas isso é uma qualidade. Eu acho que é uma grande qualidade. E eu, por exemplo, li este livro muito rapidamente. Acordei hoje. Sempre leste muito rápido. Os livros. Hoje aconteceu uma coisa curiosa. Deitei-me às 3 e muito da manhã, como sempre, e acordei assim de forma natural às 8 e pouco. Sem necessidade nenhuma. Chama-se velhice? Já precisas dormir pouco? Será que é isso? Bem, também não ia dormir muito mais, porque depois tinha de trabalhar às 10. Daqui a bocado estás a lanchar sopa. Fartas de trabalhar, acho que deves dormir até tarde. Sim, tu dormes eu muito? gosto de dormir até tarde. Eu gosto muito de dormir e na verdade sinto-me mal, sinto-me culpado quando durmo pouco. Na verdade eu devia dormir mais. É o contrário. Há pessoas que têm aquela coisa de eu durmo demasiado, devia dormir menos. Eu acho que devia ser ao contrário. Fico-me a sentir mal quando durmo pouco, porque fico mais rabugento, menos produtivo, fico com menos tolerância para as pessoas. Isso muda-se com sono. Acho que não se fala o suficiente sobre os benefícios de uma boa noite. Sim. Isso podia ser muito bom. Muito bom. Bem, já agora deixem-me dizer que Mel veio aqui falar de um livro que se chama Comer, Beber. Bom, a história deste livro é contada desde logo pela pessoa que assina o prefácio, que é o Carlos Vaz Marques. O Carlos Vaz Marques é diretor da Granta, de resto já esteve neste programa, como é óbvio, e vocês basicamente acordaram com ele editar 2 textos para a Granta, só que um não saiu, verdade? Que foi o Beber. A história é um bocadinho longa, mas eu vou conseguir resumi-la em cerca de 40 segundos. Eu sou músico de profissão, não é? É isso que eu me dedico, ao piano, a escrever música, etc. Mas tenho esta paixão pelo cinema, que eu já referi. Então isso leva-me à paixão pela escrita de argumento. E comecei-me a deparar com dificuldades de produção, porque escrevia muita coisa e depois, primeiro que se filmasse, é um inferno, porque é muita gente, muito dinheiro, etc. E descobri a luz no fundo do túnel na banda desenhada. E não sei muito bem como, estou há 10 anos a editar livros de banda desenhada. E também não sei muito bem como tenho conseguido gerir a coisa de maneira a que um permita que se publique o próximo. É sempre um esquema de produção, nunca sei se o livro vai vender ou não, mas depois acaba sempre por vender o suficiente para eu conseguir fazer mais. Então é a maneira que eu tenho de não ter argumentos na gaveta. Ora, o que é que aconteceu? Sim. Carlos Vaz Marques leu um livro nosso, eu digo nosso porque trabalho sempre com o mesmo desenhador, temos um longo casamento criativo. Sim. E fizemos um livro que se passa na Guerra Colonial, assim um calhamaço, chamado Os Vampiros. Incrível. Ele leu esse livro e disse que gostava muito que participassem nesta revista, que é a Granta, que é uma revista literária, que tem contos, tem textos. Sim. E foi isso que nós pensámos. Então ficámos com medo de fazer algo que não fosse bom o suficiente. Mas o título era Comer, Beber, e foi isso que ele nos disse. Tem de fazer uma história que tenha a ver com comida ou com bebida. E de repente surgiram 2 histórias na cabeça. Uma real, outra ficcionada. Conseguimos entregar uma a tempo. Além disso, ficou com muito mais páginas do que imaginávamos. Se tivéssemos feito as 2, monopolizávamos a revista Granta. Mas é fácil olhar para os teus livros de BD e ter vontade de fazer uma curta de animação ou fazer qualquer coisa. Quantos convites recebes desses? Não recebo convites. Não recebes? Tenho pena, eu gosto Como muito assim? de fazer filmes. Gosto muito Fica caro. de filmar. Suponho que eu tenho um bocadinho aquele problema que é como faço muita coisa, de vez em quando as pessoas que fazem cinema pensam em mim como o tipo da música, as pessoas que fazem música pensam em mim no tipo dos filmes, as pessoas que fazem filmes pensam em mim como o tipo da banda desenhada, e não há assim uma espécie de convite regular numa determinada área. Então é um bocadinho um malabarismo constante. Ok. Mas não tens fases em que te apetece mais afirmar-te como qualquer coisa? Agora vou investir Nunca tens aquela coisa do agora vou investir na minha carreira de realizadores. Isso é, muito honestamente, eu não penso nesses termos. Espera lá, mas tu não estás a mentir, porque tu não foste recentemente não foste aos Estados Unidos gravar uma coisa. Talvez. Era surpresa já, não é? Espera, não podes dizer. Não é bom uma pessoa ter amigos que têm programas em direto na rádio e a quem conta coisas que pois são é, assim. não sabia que era segredo. Então vamos fazer isto, que é tu disseste que eu tinha uma data de seguidores e não sei o quê. Não é tal, mas é capaz de haver um infeliz que está a ouvir isto e diz: olha, eu gosto do trabalho deste gajo. Então, na próxima segunda-feira eu vou
contar às pessoas algo que é muito, muito importante para mim e que foi assim um projeto de grande empenho pessoal e que me devolveu a fé em todas as coisas que eu gosto desde pequenino. Portanto, Mas vais contar onde? No teu Facebook? por ou- exemplo, a sério, eu prometi que não contava, não é aquela coisa, é um grande segredo, mas de facto é Segunda-feira vais uma coisa revelar, muito não é? importante para mim. Não sei se alguém, eu espero que mais alguém fique contente com isso, porque é uma história, Achas que é algo que vai marcar o teu ano? é uma coisa que vai marcar a minha vida. Tu és muito sensível em relação ao feedback que as pessoas te dão. Aqui há uns tempos atrás o desenhador com quem eu trabalho fez-me uma pergunta tipo, um desafio tipo Nespera, em que me dizia: o que é que tu preferias? Que o teu trabalho fosse sempre aclamado pela crítica, mas que não vendesse nada, ou que vendesse imenso e que toda a gente lesse e gostasse, mas que a crítica arrasava? E obviamente que a minha primeira resposta foi: eu queria que a crítica gostasse, mas depois fiquei a pensar nisso, porque não seria bom sinal. Eu gosto muito de contar histórias parecidas com aquelas que eu gosto de ver, não é? Sei lá, nós vemos tantas boas séries, tantos bons filmes, lemos bons livros, ouvimos música maravilhosa e isso dá-nos assim uma espécie de gasolina para o dia-a-dia. Então, de alguma maneira, há uma ambição artística meio quase egocêntrica, que é uma pessoa ter esse papel na vida de alguém. Então eu preocupo-me se as pessoas gostam ou não, obviamente. Não é como se eu estivesse a escrever para mim só. Eu tento fazer coisas que eu obviamente gosto, mas tenho esperança que mais alguém goste das coisas que eu gosto, então é assim. Tens muita gente assim que te aborda com autógrafos e siga a tua obra desde o I See in My Dream, não sei o quê. Não. Quando fizeres outro filme de zombie, chama-me, adorava. E aquela série com o Manuel João Vieira? Sim, também. Não, eu não tenho muito disso. Curiosamente, Nem nas sessões de recentemente- culto, quando fazias as sessões de culto, não iam ter contigo. Isso também já podemos falar. Aliás, não tu é? foste o grande precursor do filme The Room, não é? Sim, eu sou um mega fã do The Room. Agora já é um fenómeno global, já toda a gente sabe o que é, graças ao Disaster Artist. Mas Mas eu foste ver o Disaster Artist fui, também? gostei muito. Gostaste? Também. Sim, mas lá está. Já conhecias o elenco todo, não é? Isto das sessões de culto, só para quem estiver a Sim. ouvir, foi um ano inteiro que eu estive a programar os filmes que me apetecia no Cinema Animas. E depois começou-se a gerar ali um espírito de grupo de nerds e de freaks que gostavam daqueles filmes especificamente. E fiz bons amigos e tivemos noites absolutamente mágicas ali. Mas, isto a propósito de me abordarem na rua, curiosamente as únicas vezes que isso aconteceu foi graças ao fenómeno de extrema popularidade que foi este podcast chamado Uma Nespera no Cu. Todas as outras coisas que eu faço, eu tenho ideia que são assim para micro-minorias. É curioso, estás a falar nisso porque a nossa convidada da próxima sexta-feira chama-se Diana Cu de Melancia. Esta sexta-feira, na Prova Oral, a atriz porno Diana Cu de Melancia. Depois vem uma pessoa assim que tem toda esta imagem do mistério e de ter um rabo grande e pronto, acham que é um bocado, parece que eu estou a tentar tirar a atenção dos homens. Eu não acho que isso seja verdade. Eu acho que estou só a incentivar ao prazer. Prova Oral, de segunda a sexta-feira, às 19h, na Antena 3. É verdade que a Diana incentiva muito ao prazer, nada a obstar em relação a isso. Diana Cu de Melancia, assim se chama, é o nome dela. Eu gosto imenso desta perspectiva. Ela pode ser muito surpreendente para Mas muitas pessoas. resume exatamente a Ah. conversa que estávamos a ter. Peço desculpa de interromper, mas tem a ver com isto. Efetivamente, todos nós temos essa ambição de dar prazer a alguém. E neste caso, este livro, o Comer Beber, é uma forma de talvez Verdade. alternativa. Aliás, antes de contares a história, há pouco eu dizia-te que a Nádia Schilling, é assim que se diz? Disse bem? Sim, sim. A Nádia Schilling é uma figura central nesta história porque foi ela que te contou. Sim, verdade. Há duas histórias neste livro. Uma delas é completamente Que nada tem a ver com ela. Nada tem a ver com ela. Tem a ver com a parte do comer do título. A parte de beber fez-me lembrar uma história que a Nádia contou, que era a história do bisavô dela, que se passa durante a Segunda Guerra em Berlim. O avô dela- Espera. Não vais contar a história porque nós temos a Nádia ao telefone. Te ias contar? Eu Olá. ia contar. Olá, Nádia. Olá, Nádia. Surpresa. Já viste Surprise. isto? Surprise. O Melo estava preparadíssimo para contar a história, mas a verdade é que a história é tua, tens de ser tu a contá-la, não é? Ok. É a história Oh, do Nádia, teu, tu não do teu estavas a contar avô. com isto, não é?
Eu cheguei agora aqui, portanto, a história veio. Eu encontrei num dos cadernos perdidos da minha mãe. A minha mãe escrevia imenso e eu estava a arrumar uma série de coisas. Encontrei um caderno que tinha várias histórias e uma delas era esta, que dizia que era uma história já contada pela avó dela, portanto, a mulher do meu bisavô, que é a figura da história, e relatava então que durante o meu avô era polaco, o meu bisavô era polaco, neste caso, e foram viver para Berlim. E ele abriu um restaurante que ficou muito famoso, que inclusivamente tinha muitos atores e músicos que iam ao restaurante, entre eles a Marlene Dietrich. A minha mãe contava que ela também frequentou o restaurante. E durante a Segunda Guerra, aliás, o Filipe, na verdade, tem isto mais na ponta da língua, mas a verdade é que ainda antes da guerra há um momento em que o meu bisavô... Isto é para contar a história mesmo. Desde não spoilers, não é? Sim. Exato, por isso mesmo. Sim. Como é que eu conto isto sem estragar? Se calhar Pois é verdade. tem que ser mesmo o Filipe a contar, Bem, para não contar contes- como contornar... Podes dizer aquelas Não contes já o final, não é? sinopses que parece que sai num gerador, que é tipo uma história de amor. Há uma coisa e- central e nesta história que vocês ódio ainda não e- disseram, não é? Há uma coisa que é verdade, que é as histórias não são sobre comida e sobre bebida, são sobre as emoções ou memórias que que nós temos com a comida e com a bebida. É verdade. Então, neste caso aqui é flagrante porque se relaciona com uma garrafa de champanhe que o bisavô da Nádia guardou no cofre do restaurante. E que tem um papel essencial. A garrafa de champanhe é a figura central nesta É a história. figura central da história. Na outra é uma tarte de maçã. Portanto, talvez, eu acho que é importante falar do quão difícil foi convencer a Nádia a deixar-me apoderar desta história. Eu fartei-me de a chatear. Pois foi. Mas resististe a isso, foi? Resisti no início porque, como era uma... Não sei, como estava tão bem escrito. O texto está mesmo muito bem escrito pela minha mãe e era assim algum... Pôr Era uma aquilo coisa em muito- bonecos. Era muito chata. dela, não é? Sim. Sim, era muito dela e a minha primeira reação foi ter algum medo de ver. É óbvio que eu sei de como o Filipe escreve bem e conheço, obviamente, tenho acompanhado todas as coisas, muitas das coisas que ele faz, mas mesmo assim a minha primeira reação foi um bocado de receio. Ok, agora como é que isto passa para a banda desenhada sem perder a alma? A verdade é que ao fim de bastante tempo de trabalho eu fiquei contente com o resultado e acho que não se perderam as coisas mais importantes. E Portanto, acho que vou também pôr. é muito importante estar lá o texto original, porque no final as pessoas percebem exatamente a história tal como a mãe da Nádia a contou e como é que nós a contamos, não é? Acho que isso é essencial. Nádia, herdaste o espírito artístico do teu bisavô? Do meu bisavô em específico. O meu bisavô era o dono do restaurante. Eu acho que o dono de um restaurante tem um espírito artístico. Pode Boa, ser, muito pode bem. ser. Se fosse muito bem, olha. Sim, é verdade. Depois a Estava mesmo a ver- Marlene Não, estava Dietrich, avô, Berlim. Sim, por acaso. Eu acho que Não, mas por acaso tenho muitas pessoas. O meu bisavô não especificamente, mas já o resto da família sempre esteve ligada à música e às artes, portanto. Sim, vem qualquer coisa de família. Do meu bisavô em específico, eu só sei que ele era um boémio que tinha um restaurante e que tinha imenso jeito para conhecer pessoas e... Então, se tinha um restaurante. Já agora, como é que acabou a história? Como é que foi depois a vida dele? A vida dele, ele, segundo a minha mãe, ele fez sempre o que quis. Vivia praticamente, tinha um restaurante, organizava, sei lá, não sei como é que se diz, saraus, aqueles sim. musicais. Sim. Ele sempre comeu, bebeu imenso, conheceu imensas mulheres, porque ele, a certa altura, divorciou-se da minha avó, que na altura não... ok, isto também se calhar não sei se era para contar, mas o resto da vida dele foi uma pessoa que viveu bem e morreu relativamente cedo, depois morreu uns anos depois da guerra, morreu acho que em 52, portanto... Na altura toda a gente morria aos 52, não é?
Sim, na Segunda Sim, Guerra digamos até que a esperança, bastante antes. sim, a esperança média de vida era bastante mais baixa. Sim. Mas teve uma vida Tem cheia. lógica. pelos Mas vistos. teve uma vida ótima. Sim, mas também outra coisa que eu acho que é importante, já que a Nádia está ao telefone, é dizer que nós, ao longo dos anos, temos colaborado numa série de coisas. E que a Nádia Vocês são muito amigos, não é? Eu não sabia. somos muito amigos e colaboramos já numa série de Em quê? coisas. Olha, por exemplo, tenho o maior orgulho em ter participado no disco da Nádia, que tem passado aqui várias vezes na Antena 3 e que toda a gente tem de ouvir, É verdade. porque está ali muito amor e muito talento. Ela agora não pode falar, tô não é? Meu. E mais? Olha. E em que outras coisas é que colaboraste com a Nádia? Eu tenho uma parceria criativa com Nádia e com seu companheiro João Pombeiro, teu bom amigo também, Sim. que, por exemplo, o tal Ao qual podcast... envio um abraço. Exatamente, só que ele Sim. provavelmente não vai ouvir porque está metido numa cava a trabalhar. Exato, numa gruta. Mas posso dizer que lá está, quando fiz o tal podcast, lá estava o João Pombeiro, não é? Portanto, é uma amizade que depois resulta em coisas. Nádia, queres revelar-nos aqui algum defeito do Filipe Melo? Se não foste tu a revelar, Melo eu tenho aqui um. é aquela coisa de... É uma qualidade em defeito, que é extremamente obsessivo. Portanto, isso é bom para levar uma série de ideias avante e depois há aquele momento em que se calhar devia sair de casa e ir beber um café porque já está em loop e precisava de... Obrigado, Mas- foi Nádia Schilling. Numa obrigado por rádio ter juntado esta nacional emissão. É do verdade. género, amigo, olha aí, Isso é intervention. incrível. Já viste esta Se isto não é uma intervenção? Da tua intervention, o que amiga. será? Sim, mas eu por outro lado posso dizer que o defeito da Nádia é de muitas vezes cheira mal. Estou a brincar. Estou a brincar. Tão bom. Já agora, eu sei de uma. Bem, não será um defeito, mas é uma característica tua. Tu odeias as pessoas que agrupam os números de telefone por 3 dígitos. Isto é informação secreta. É verdade. É, mas isto é Intel. Por Isto acaso, é Intel. Mas eu a mim percebo. também me faz muita confusão quando as pessoas agrupam. Mas eu acho que tenho uma explicação para isto. Qual é? Nós assistimos ao. Tu és uma dessas pessoas? Calma, Se me disserem assim, então tu o não seu podes dizer número. o teu número agora, claro. O seu número é 917, eu fico a pensar. Se me disserem, o seu número é 91, Isso. 7, Sim, qualquer sim, é que coisa. se deve dizer. Há não é? toda uma ordem que há que ser respeitada. Porque que nós somos 91 ou 93. antigos. Repara, nós assistimos ao nascimento das operadoras. Então qual era a questão sempre? Era, és 91 ou 96? Exato, mas Não tem é? a ver também com o E é assim que se agrupamento, deve dizer. por exemplo, 9, do iPhone, como faz aquilo à americana, junto aos primeiros 3 algarismos. Ou então há aquelas pessoas que pensam que por ter 3 números iguais, por exemplo, 666, têm direito de dizer aquilo junto, percebes? Porque é mais fixe. Sim, mas está Esse errado, está há cenário. um código, percebes? Pois eu não consigo. Nádia, eu tu confirmas isto? Sim, acho que sim. A Nádia é Eu assim. também digo assim. Tenho tanta coisa para fazer a esta hora. A Nádia está cansada Por porque exemplo, Alvin, como ela é é, meio recente. como é que tu dizes o teu número de telefone? 91, agora não vou dizer o número, era isso. Mas é Eu estava tão 91 e morto depois de a rir. grupo com os. Exatamente. Era Então, uma armadilha, Nádia, armadilha. Alvin. como é que tem sido a experiência de ser mãe? Ah, Tens dormido? é aquele clichê do é incrível, não é? Ah, É muito cansativo, mas vale a pena passar quase um ano sem dormir. Já viste a Super Nanny? Opa, tinha que vir para aqui esta polémica. Porque não? Por acaso Tinha que vir para não aqui. tive tempo. Eu ainda não vi, eu por acaso ainda não vi. Vocês já viram? Olha, eu tenho Não. a dizer que anda pai tudo muito tirado, mas vão lá ser paizinhos e ficar desesperados com sono e birras e tudo e depois Fala, alguém que tem. tenho uma filha que não me deixou dormir uma série de anos seguidos. E eu, obviamente, Não deixou? Não, e expor as crianças é qualquer coisa que é questionável. Pá, mas acredito que hajam muitos pais. Há muito pai e muita mãe aí desesperado, sem saber o que Aquelas fazer. crianças vão cobrar mais tarde, não é? Vão dizer como é que é possível tu teres Sim, deixado verdade. que estas minhas imagens fossem difundidas Verdade, sim. publicamente, não é? Vão ficar tipo uma Macaulay Culkin em breve. Pois, vão-se meter em Ainda agora este em Natal, drogas duras. quando eu sozinha em casa, eu pensei: olha, vê bem, ainda bem que não aconteceu isto ao DiCaprio. Olha, Podia ter Ora, temos acontecido. de nos despedir aqui da Nádia. Nádia, obrigado por teres contado a tua Ok. história. Parabéns por ela também. Um beijo. E corra tudo bem. Beijo. Até já, Beijinhos. Sei que beijinhos. vamos estar juntos em breve, espero eu. Um beijo para ti e também para João Pombeiro, que é o marido da Nádia Schilling, que esteve aqui connosco ao telefone. Temos um outro ouvinte, mas antes tenho uma revelação a fazer-vos. Na verdade, na comemoração dos 15 anos da Provaral, temos pedidos a variedíssimos artistas para nos fazerem um jingle de comemoração destes 15 anos. E um dos jingles que eu mais aguardava acaba de chegar. É o jingle dos brochis. Estão preparados para Oh, meu ouvir o Deus. jingle dos brochis? Ouviste antes? Ouvi. Estão preparados ou não? Vamos Vamos a isso, Mel? Preparado? Sim, senhor.
Temos aqui um ouvinte em linha, é o Diogo. Diogo, estás preparado para ouvir o jingle novo? Vamos lá. Vamos a isso. Vamos a isso. É o esternocleidomastoideo. Este va a pasar na rádio, 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 este va a passar na rádio, sim, este va a passar na rádio, este va a passar na rádio, este va a passar na rádio. Chigiri, ha! Chigiri, chigiri, ha! Chigiri, chigiri, ha! Chigiri! Sem medo das palavras, nós sim é alegria. Fazemos prova com a lusofobia. Ser corno da língua, ter na cabeça um dicionário torna a prova oral o teu orgasmo diário. Quando eu digo pro é porque quero dizer. Quando eu digo X é porque quero dizer. Quando eu digo Alvin é porque quero dizer. Quando eu faço oral é porque quero fazer. Sem medo das palavras nos sujarem a língua. Pós coxacas, madafocas, mandamos vida de pinga. Palavras na ponta da língua para estrepar sem medo. Para nós são todas boas, são escolhidas a dedo. Quando eu digo bro é porque quero dizer. Quando eu digo X é porque quero dizer. Quando eu digo Alvin é porque quero dizer. Quando eu faço oral é porque quero fazer. Sem medo de dizer o que quero dizer. A quem tem medo das palavras eu vou mandar fazer. That's right. Prova oral, 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 medicamento, prova oral. Chigiri, 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 aguenta, cuidado com a língua. Estamos satisfeitos. Ora, estão eles muito satisfeitos, os brochis, em enviarem o jingle comemorativo dos 15 anos Podíamos da pedir Prova Oral. à nossa futura convidada Diana Melancia para dançar um pouco esta música. O que Sim, achas? É uma ideia. O que é que perguntarias Temos a aqui um Diana momento. Melancia se aqui entrevistasses, Mel? Alguma curiosidade Sim, tens sobre o mundo, preparado. o infindável mundo do cinema para adultos? Se ela gosta de pevides? Ainda hoje uma notícia triste para as pessoas que seguem o historial do cinema para adultos. O Olímpia, que foi comprado por Filipe Laféria, foi vendido e vai ser um hotel. Ah pá, que estupidez, pá. Sério? É verdade. Isto é verdade, dito pelo próprio Laféria. É uma notícia triste, sobretudo em memória do Olímpia. Exato. Havia quem dissesse que, já depois de ter comprado, quem caísse no Olímpia podia ficar eventualmente grávido. Penso que com algum exagero. Mas dizia. provavelmente Sim. o que eu lhe perguntava é como é que ela lida com o preconceito diário das pessoas em relação Pois sim, ela a fala esse muito tipo de nisso. indústria. Epá, eu no outro dia resolvi, não sei porque, ver um documentário no Netflix que era a vida das estrelas porno quando abandonam a carreira. Pá, aquilo é tão triste. É triste. É triste a vida deles quando abandonam a carreira? É um bocadinho, Mas sim. podem fazer outra coisa. E um jogador de futebol, quando abandona a carreira, também não é triste? Porque alguns sentem-se um bocadinho perseguidos pela Não é carreira isso, que repara, tiveram, não é? ok. Tens uma Para reunião ver de pais isso. na escola, imagina. Sim, pois. Sim, pode mas haver o isso. problema tem todo a ver com o preconceito. Sim, que claro. É uma coisa natural, sexo, raios. Porque é que é esta coisa judaico-cristã, de repente, é uma coisa horrível e estigmática para as pessoas. É terrível isso. Isso tem de acabar. É por isso que eu acho que é muito importante estarem a convidá-la para vir até cá falar sobre isso. E gostamos muito dela e vão ver que Vai poderá pensando ser nas perguntas surpreendente para a entrevista. fazer. Esta sexta-feira, basicamente uma convidada de peso para esta semana. Na outra, não percam, muito importante, vamos entrevistar o Cisa Vieira, dia 1 de fevereiro. Esta emissão será ao vivo no El Corte Inglês, justamente no último piso. As pessoas podem assistir à entrevista, podem também fazer perguntas, se quiserem, mas podem, sobretudo, estar ali com Cisa Vieira. Vamos poder comer enquanto o entrevistamos? Não vou fazer isso, não. Tu vais fazer? Queres comer? Vou estar eu, a Catarina Moura e Xana Alves, uma super emissão. Não era Aliás, é a incrível? primeira vez que vamos estar os três juntos em. Bem, Podíamos entrevistar fazer uma versão do programa da Alexandra Lencastre, em vez de ser na cama com, era na mesa com. na mesa concisa. Ou na A mesa cama concisa. concisa. Ora bem, Ai, de repente vi vamos lá. essa imagem. Vamos aqui falar com o nosso ouvinte de Braga, o Diogo.
Olha, vou estar em Braga esta semana, passa música na quinta. Vai lá, Diogo. Diogo, queres falar sobre a Néspera no cu? É isso? Sim, boa tarde. Houve algum episódio Qual foi a melhor história que gostaste? Eu queria era perguntar de onde é que surgiu o episódio com a... Com quem? Com a Simone de Oliveira. Hã? Sim, exatamente. A Simone de Oliveira, sim, desculpa. Exatamente. Houve ali um espiral criativo. O episódio com a Simone foi muito estranho porque nós combinámos com ela apareceu, mas estava sob o efeito de estupefacientes. E nós conseguimos entrar na mente da Simone. Foi um episódio complicado porque nós não nos lembramos exatamente do que se passou na emissão. Sabemos que ela nos olhou nos olhos e poucos momentos depois estávamos dentro da sua mente. E foi uma viagem incrível, tipo melhor do que ir ao Disney World. Exato. Pronto, talvez a melhor experiência, a experiência mais parecida será mesmo ver um musical sobre a vida de Simone. Foi mais ou menos assim que nós nos sentimos. Mel, não te vou perguntar aquela questão clássica de qual foi a história que tu mais gostaste de ouvir. Vou-te perguntar qual foi a história que tu mais gostaste de tu próprio contar. Qual foi aquela mais delirante? Como? Na Néspera? Sim. Lembras-te de alguma que tu particularmente gostaste de contar, de criar? Eu gostei de todos, mas eu diria que, curiosamente, o meu episódio favorito é de facto o da Simone de Oliveira. Acho que as pessoas vão ter de ver para perceber. Eu prefiro que se calhar alguém, agora quando chegar a casa ou quando estiver a ver isto, faça uma procura por uma Néspera no cu, Simone de Oliveira. Passem no nosso Facebook, nós já partilhamos. Foi uma ótima entrevista, estranha, mas bastante reveladora. Mas a Simone por si só, não é? É uma senhora, para já é uma lenda, não é? Isto, portanto, com todo o respeito que lhe temos, eu acho que as pessoas têm de ver a entrevista e ver o que é que acham. Sentes que às vezes os vossos convidados ficam meio intimidados com estas três alminhas, ou não? Mas não seja por causa daquele jogo a usar... Vem um bocadinho. Posso dizer vem um bocadinho a medo. Ouvi dizer que uma das vezes nesse jogo em que basicamente tu não ligaste ao mestre Vitorino de Almeida, confirmas? Posso dizer que nós nunca nos sentimos propriamente intimidados. Eu sei que os convidados é que devem sentir. Não, eu creio que não, porque eu sei lá, eu sei que isto é um bocado estúpido eu estar a dizer sobre mim próprio, mas eu sou bastante tímido e não seria fácil estar naquela situação, mas gerava-se ali uma bolha. Aquilo ali era um espaço, era assim, tipo, uma pequena bolha Actimel que se gerava ali e que se convidava as pessoas a juntarem-se a nós de uma maneira muito relaxada, e era isso que acontecia, acho eu. Em relação a esse jogo, é um jogo que nós inventamos, aliás, o Bruno inventou, num dos episódios, que consiste em agarrar no telefone e ligar para um número aleatório da lista, portanto faz um scroll e para ali, e tem de se utilizar uma palavra que muitas vezes é complicada de inserir num contexto. Então calhavam pessoas com quem eu fazia cerimónia e caso eu optasse por não ligar, tinha de pagar. Então passei alguns momentos, passámos todos, o Marco sofria horrores com isso. Sim, o Marco odiava. Sim, mas... Então porquê é que decidiram fazer, não é mesmo? Porque o Bruno é que manda. Não, há gozo em ver os outros a sofrer. Então, tal como estávamos a falar da Diana, da vossa próxima convidada, nós às vezes temos de sofrer para que outros tenham prazer. E este jogo era um bocadinho isso. Era ver como é que as pessoas se divertiam a ver-nos a sofrer. E acontecia. E também desculpa interromper, mas também já me divertia à brava a jogar isso com o pessoal. Já? Mas sofreste? Queres contar assim alguma chamada que tenhas tido de fazer ou a palavra que tiveste de escolher? Por acaso já não jogo há algum tempo, mas uma palavra que apareceu que foi prepúcio. Prepúcio ainda é válido, porque na verdade há uma regra que não podes utilizar as neiras, mas prepúcio está ali naquela linha ténue. Vai à mercearia e do teu pedido todo mas isto podia ser bom, nós pomos o Alvin a jogar agora em direto. Não, eu já fiz estavas. Tu não te lembras quando eu fiz? Lembro-me, claro que me lembro, mas lembras-te do que é que calhou? O Paiares Maduro. Não! Verdade, calhou o Paiares Maduro. Verdade. Sim. Queres e qual era a palavra? Hã? Qual era a palavra? Não sei qual era a palavra. Já era.
Mas que ele reagiu bem em relação a isso. Já não me lembro. Ok, mas era uma coisa... a Xana escolhe. Fazemos uma rodada com o Alvin ou Não não? fazemos nada, uma rodada com... Não. Deixa-me aqui colocar um outro ouvinte que está... Olha. Não é safara, mas isto não é... Mas isto é o meu programa. Ana Lúcia, de Reguengos de Monsaraz. Olá, Ana. Olá. Na verdade, eu não sou de Reguengos de Monsaraz. Então? Eu sou de Olhão. Olhão, sim. E o Filipe conhece-me. Não é verdade. É? É verdade. Então, ele está intrigado. lá. Ele é o pai do meu filho. Isso era incrível, Mel. Isso era incrível. Lembras-te daquele verão de 1997? Lembras-te? Não, bem. Tu és o vamos pai lá ouvir, vamos ouvir. do pequeno António. Desculpem. O Filipe está em pulgas. Estou. Vamos lá. Então, o Filipe é o pai, é o co-pai do Mundo Catita. Sim. Pera lá. Quem é? É. Pera lá. Desculpa o teu nome? Então Ana Lúcia. É Ana Lúcia Chita, claro. Olá, Ana. Até eu já sei quem é Ana Lúcia Chita. Era incrível. Tu eras a bomba sexual da série, não é? Claro. A grande paixão de Manuel João Vieira. A grande paixão de Manuel João Vieira, sim. Pois é. Que maravilha. Estás boa? Claro, Olhão, faz todo sentido. Eu demorei algum tempo a reagir porque não ouvi o teu nome. Não, eu ainda quis fazer assim um bocadinho de suspense, Sabes que a coisa, Olhão. Sabes que está a fazer 10 anos a nossa série? Caramba. Está a fazer 10 anos Vocês e acabou de fazer passar. uma comemoração e vinham aqui com a Ana Lúcia Chita para fazer uma emissão Bem, mais Ana animada. Lúcia, tu eras mesmo gira. Calma, provavelmente ainda é. Isto tenha mudado muito. Ana Lúcia, tu agora moras onde? Eu agora estou em Reguengos de Monsaraz. Mas faz o quê? Portanto, Não és atriz? Quer dizer, dei meia volta ao mundo, fui parar à Índia e depois voltei para Portugal. Entretanto, houve aí desilusão amorosa. Não. Foi uma nova paixão, quer dizer. Na Índia? Uma conciliação profissional, digamos assim. Portanto, eu agora instalei-me como produtora de ervas aromáticas e reservo a minha paixão artística para pequenos prazeres como uma série como O Mundo Catita. Foi uma bonita experiência. Linda. Foi uma experiência incrível. Eu chorei a rir com algumas das partes. Isso está, hoje em dia pode-se ver por aí. Está a algures pelo YouTube já. Eu tenho a coleção em DVD. Claro. E soube que agora, neste preciso momento, está a passar na RTP Memória, mas não sei as horas, portanto, foi assim uma coisa que eu não soube muito bem como é que aconteceu, mas parece uma boa maneira de celebrar o 10º aniversário. Então, espera, olha, tu foste à Índia e mudaste de vida, é isso? Sim, na Índia foi experimentar mercados enquanto modelo de publicidade. Surgiram algumas coisas, voltamos para Portugal e vimos aqui a possibilidade de ficar em Portugal. O que é que vamos fazer da vida? E passou pela cabeça, por que não produzir ervas aromáticas, ter um pedaço de terra bonito, contribuir para a humanidade de certa forma e, quiçá, chegar às escolas e ensinar os putos sobre a introdução das ervas aromáticas e medicinais na nossa alimentação, uma vez que isso faz parte das nossas origens, tradição e está a ficar um bocadinho esquecida. Olha, para mal da nossa saúde. Sim. E podemos ver as tuas ervas aromáticas? Porquê que isso foi estranho agora? Ana, o Alvin diz tudo com este tom. Reguengos de Monsaraz, no meio das equináceas, quiçá. Eu, por acaso, eu gosto das pessoas que mudam de vida. Sim. Acho sempre muito corajoso. Tem consciência que depois desta conversa o Alvin vai vai para a Índia plantar cannabis. Não, eu por acaso, eu gosto e acho que é de uma coragem extrema. As pessoas que mudam de vida, de ramo de atividade. Olha, eu conheço um designer que foi plantar cogumelos. Conheço um publicitário que resolveu ser carpinteiro. Conheço outro que resolveu fazer pão. E então, eu por acaso acho que cada vez é mais frequente, principalmente em áreas muito estressantes, as pessoas virarem completamente de vida. Eu tenho uma amiga minha que é como a Ana Santiago. Ela fez uma coisa curiosa. Ela trabalha na Startup Lisboa. Na Startup Lisboa e ela adora trabalhar lá, mas achou no início do ano, foi uma resolução que ela fez, que devia ter uma vida. Então o que ela fez foi propôs ganhar metade e trabalhar metade. E ela agora trabalha só metade da semana e a outra metade desenvolve outras coisas, vive.
Tenho uma vida. Está bem? Epá, eu acho isso genial. Eu acho genial. Eu não sei É se... genial, continua a dar muito ao corpo, de uma forma literal. No mundo catita foi de uma forma mais visual. Mas era o teu corpo, de facto, que estava ali em grande destaque. É sempre o meu corpo. Apesar de ali a alma ser da doutora Sofia. Foi interessante, porque curiosamente foi exatamente a primeira cena que nós gravámos do Mundo Catita. Portanto, a minha primeira cena do Mundo Catita. Começámos logo por aí. Consultório da doutora Sofia. O Filipe não fez por menos. Sim, é uma cena assim meio escaldante. Cena escaldante logo? É assim, logo para arrancar. Isto é assim. É, também na apresentação da série, quando foi o intervalo. Partiram a série em 2 bocados, em 2 momentos, e quando regressamos do intervalo, logo a abrir. E, portanto, foi interessante. Eu quase que não consegui entrar na sala de São Jorge para voltar a ver a segunda parte. Diz o Filipe que é tímido, não é? Arranja-se maneiras de da dar pessoa a volta. se soltar. Sim. É como o Alvin também é um tipo recatado, mas depois... Mas eu aprendi uma grande lição com o Mundo Catita, que é eu nessa altura, quando estava a escrever histórias, aproveitava coisas da vida real assim de uma maneira muito, muito direta, e as pessoas depois não gostam de... Eu aprendi que... Como é que é? As pessoas não gostam de quê? Sei lá, Eu acho essa série quase perfeita. Se não muito perfeita, é uma das séries que eu mais Muito gostei de ver. Eu ri muito. Aquilo, 90% das coisas que se passam ali são coisas que se passaram reais, com pessoas diferentes. Ok, então, quando tu dizes coisas da vida real, é alguém a ligar-te a dizer-te assim, não acredito, fizeste ali aquela história que me aconteceu, ou que vivemos, ou que fizemos. Eu acho que é isso. Eu deixei de passou a ser biográfico para uma série de pessoas aquilo. Sim. Isso não é bom quando as pessoas conseguem perceber. Pois não. Ana Lúcia, pelo menos me davas os nomes, ou uma coisa assim. O que, Ana? Estava a dizer que geralmente as pessoas não gostam Sim, disso, mas a verdade é que verem nas cenas. Claro, mas depois aquilo tem diálogo, Dói. dá origem a coisas verdadeiras, e essas são as melhores. Isso é uma grande Farias aquilo de maneira contradição. diferente 10 anos depois, Filipe? Raiz, outra coisa que é verdade é que eu não penso, eu obrigo-me a não pensar demasiado no passado porque fico deprimido. Tento sempre pensar para a frente. Não é que eu ainda tenho muito orgulho do Mundo Catita, mas já sou outra pessoa. A Ana Lúcia também seguramente será outra pessoa, e agora há que pensar nas coisas que vamos fazer e nas coisas que andamos a fazer, acho eu. Olha, eu não sei o que é que se passa, mas temos muitos ouvintes no Brasil, e cada vez mais há sempre um ouvinte do Brasil que diz que nos está a ouvir. Agora está aqui um ouvinte, é o nosso novo amigo, é o Wagner Liberato. Ele diz: que legal, assistindo vocês direto de Sobral, Ceará, Brasil. Olha, trata de comprar, mas é o nosso livro Os Vampiros, que são boas, que vai sair aí no Brasil. E que eu queria que saíssem mais. Então, por favor, pelo menos é uma cópia que nós vendemos, não é? É verdade. Olha, deixa-me despedir aqui verdade, da Ana Lúcia. Foi um prazer enorme. Ana, foi incrível. Obrigado por teres muito ligado. Obrigado por teres ligado. Foi assim só uma pequena surpresa que quis fazer ao Filipe. Ele estava aqui com grande tensão. Estava a suar em bico. Não, estava tranquilo. Com atenção. Há algumas pessoas que estão a pedir-me para eu te mostrar. Eu não posso, estás ao telefone. Mas se procurarem por Ana Lúcia Chita, eu vou publicar no nosso... perceberão que é incrível, sim. Muito bonitona. És muito bonitona. É neste momento que eu vou tomar um chá. É verdade, com as suas ervas aromáticas. Obrigado, Ana. Um beijo para ti. Beijinho muito grande. Foi ótimo falar com o Filipe outra vez. Já não nos vemos há muito tempo. E com o Alvin, olha, o Alvin. Com o Alvin. Ok, pronto. Beijinho. Obrigado, Ana. Pode ser que um dia destes façamos outra vez qualquer coisa, só para relembrar que fazemos arte. Olha, ora bem. Só por causa disso, só para tu entrares, eu acho que devia haver uma segunda série. Mel, pensa nisto. Ele já tem escrita, de certeza. Ele está a pensar. Ele tem imensas coisas na manga. Acredito. Um beijo para ti, Ana. Obrigado pelo teu telefonema. Já sabem, estamos a entrevistar Filipe Melo. 707-200-330. É esta a linha. Vou repetir: 707-200-330. O livro que hoje temos em destaque é este, que Melo, de resto, não fez sozinho. Fez com o seu amigo inseparável, que se chama Juan Cavia. Sim. É um desenhador argentino que trabalha em cinema. E que é ótimo.
E que é uma pessoa extraordinária, porque não é um desenhador normal, ele envolve-se muito na narrativa e ele vai cá estar agora em breve. Nós estamos a pensar em até organizar assim uma espécie de uma conversa com as pessoas, porque eu quero mesmo que as pessoas o ouçam a falar sobre desenho. É apaixonante mesmo. Ele é um tipo muito acessível. Eu lembro-me quando lançaste o muito Vampiros, daquela peripécia das lâmpadas, não era? Tiveram sim. que redesenhar as lâmpadas todas. Sim, foi o livro passa-se na Guerra Colonial e então eu falei com a filha do Amílcar Cabral, queria ter a certeza que aquilo estava tudo certo, e ela disse: gostei muito do livro, está tudo certo, menos as lâmpadas, que não havia este tipo de lâmpadas. Então passámos um mês a redesenhar todas as lâmpadas do livro. Foi assim, esse grau de obsessão que a Nádia estava a falar. Vocês são unidos pela obsessão. Não, eu sou obsessivo e ele leva comigo a chateá-lo. E ele é paciente. E ele é muito paciente. Okay. Entre as coisas que te irritam, sei que odeias profundamente pessoas que conduzem mal. Não, Ficas não muito... é verdade. Errado. Isto é verdade. Já percebi. Isto foi uma informação dada pela minha mulher, Teresa Sequeira. Como é que tu podes saber isso? Eu sei disso, porque ela está a tirar a carta. Isto vem a alguma ligação? E tu, o que é que acontece? Vocês vão os dois, ela vai ao teu lado e tu dizes: estás a ver como estes gajos já não fazem a maior pisca. Compaixão e a maior amizade por pessoas que conduzem mal, porque eu guio como uma velhota de 80 anos. Então, guias mal? Eu guio muito lento, distraidamente, sim, guio mal. Então o que é que tu consideras, não te irrita nada no trânsito? Não te irritam os tipos que são loucos? Irritam-me, por exemplo, irritam pessoas que atiram porcarias pela janela. Uma vez houve um tipo que atirou um maço vazio de tabaco e eu saí do meu carro, agarrei no maço de tabaco e atirei outra vez para dentro do carro dele. Road rage. Isso irrita-me. E qual foi a reação? Ficou assim a olhar para ti, género, passou-se? Sim, passou-se e fechou-me o vidro só. E Verdade. não assim a olhar para mim. Não correu mal. Não correu assim tão mal. Porque eu acho que naturalmente uma pessoa assim ou mata ali ou então é um cobarde o suficiente. Não pode ser bem formado para atirar isso pela janela. Olha, temos um ouvinte em linha que tem uma questão pertinente, é o Vítor Calvino de Alcochete. Olá, Vítor. Olá, tudo bem? Viva, Vítor. Boa noite. Boa noite. A questão que tenho queria saber, está a acabar o programa, e queria saber o final da história da garrafa de champanhe. Para isso é necessário comprares o livro. Claro. Pois claro. Tá bem. E vale bem a pena, é um livro pequeno, com ilustrações incríveis deste amigo argentino do Filipe, que se chama Juan Cavia, e basicamente são duas histórias, uma chama-se Comer e a outra chama-se Beber. A que tu falas da garrafa. Sim, mas eu posso contar o final, só não posso é contar aqui, porque depois há pessoas que se calhar querem ler e não querem saber o final. Mas se me mandares um mail, eu respondo assiduamente e conto o final todo. Não, mas eu acho posso contar também o final de séries, de filmes? Não, eu acho que eu adoro ser um spoiler. Sim. Adoro. Já agora, pode ser spoiler de um filme muito mau. Conta aí um filme muito mau. Queres que eu conte? Quero. Epá, não pode ser. Pode. Um filme muito mau. No The Room ele morre no fim. Tens algum ódio de estimação no cinema? Tipo aquele filme que tu... Não tens assim não um ator que mesmo? achas um canastrão, tipo Keanu Reeves? Epá, ninguém gosta do Keanu. O quê? Sabe Keanu? Quem é que está familiarizado com o que está sempre com aquele ar de quem está a fazer olhinhos. Que é Viva o John Wick, pá, raios. Vou-me embora. Adeus. O Matt Damon também tem uns haters. Tem. Há quem diga que o Matt Damon eu faz gosto de toda a gente. Quem é o que Matt Damon faz de Matt Damon. Sim. Faz sempre, não é? Mas é uma crítica também muito usual quando as pessoas querem dizer mal de um ator. Mas ele não consegue têm... sair da sua personalidade, não é? E eu gosto muito do Jack Nicholson, mas o Jack Nicholson é muito Jack Nicholson sempre, não é? Tem sempre aqueles trejeitos dele. E tu, quem é um ator que te tira de sério? Não é fácil porque não tenho Ninguém ódio de estimação. Quem é o teu ator fetiche? Também não. Eu gosto muito de um ator que se chama Michael Shannon. Normalmente basta ele entrar num filme para eu gostar do filme. Não, ele foi entre um super-homem. Um amigo meu ontem disse que lhe pareceu ver na realidade o Fassbender em Campolide. Estás a gozar? Sim. É possível. Achas que é possível? É possível, ele não anda por aí. Mas ele anda ou não anda?
Supostamente acho que ele mora cá, mas imagina o que seria irmos a. Miúdas, vou ali o comprar Fassbender pão. pode estar à solta em Campo Livre. É só para dizer que eu moro lá também. Assim, passam a vida a não dizer encontrarem. não saias à rua de qualquer maneira, põe um bocadinho de maquilhagem, arranja, não sei o quê. Não, vou só ali beber um café. E depois davas de cara com o Fassbender e com arte sem abrigo. Era o pior dia da tua vida. Era o pior dia da minha vida. Mas eu não sei se não ficava mais ansiosa com a Mónica Bellucci, não sei porquê. Embora me tenham dito que ela está um bocadinho velhota. A Mónica Bellucci tem que idade? Epá, não sei, mas a mulher é incrível, não é? As pessoas passam a vida há aqui um... Não é? Está-se a gerar. Mel, tens a pressão de idade? Tens a pressão de idade, tu? Não Estás propriamente. Estás a dizer bem. Muito obrigado. É a barba, disfarça tudo. Ele está super. Ele está cool. Estás cool hoje. Mas isso veio com os 40, acho. Eu fiz 40 anos recentemente e relativizei uma série de coisas relacionadas com ansiedade. Acho que isto é tudo demasiado passageiro. Estás menos nervoso? Verdade. Começo a relativizar porque, por exemplo, eu dou aulas também, essas coisas, e de repente vejo aquelas coisas de lançar notas e de preencher coisas, e isso tudo é todas as coisas chatas e que ficam em papéis, é assim, raios, e nada disso importa, temos estado a relativizar tudo. Nothing else. Agora lembrei-me dos Metallica. Olha, estão aqui a dizer que o William Dafoe estava no Saldanha no outro dia. O que é que se está a passar com Lisboa? Sim, é verdade. Não, isto foi por causa então disseram que o Harrison Ford ia para Castelo Branco, ia comprar uma quinta em Castelo Branco. Também ouvi essa notícia. Também viste essa? Sim, mas esta aqui faz sentido por causa do festival. Eu por acaso quero muito ver um novo filme em que está o Willem Dafoe, o Florida Project. Este homem é incrível, o Dafoe é incrível. Dafoe, exato. É uma personagem. Já agora, Filipe, o que é que te falta fazer? O que é que tu vais fazer em 2018? O que é que eu vou fazer? Eu, provavelmente o mesmo que tenho estado a fazer até agora. Não vais ter, para além desse projeto que vais apresentar segunda-feira, não é? Que vai marcar a tua vida, não é? Sim, é só uma coisa que eu estou a preparar há bastante tempo. E segunda-feira vou finalmente... Eu não sabia que era segredo. Não há problema. Foi bom. Segunda-feira está o mundo inteiro ligado ao Facebook. Não propriamente, mas vai ser um dia importante para mim, portanto espero poder partilhá-lo com as pessoas. Eras capaz de não fazer nada, por exemplo, tirar um ano sabático? Eu não tenho muito esse perfil, mas provavelmente faria bem, porque normalmente as boas ideias aparecem quando nós temos tempo e eu tenho essa ansiedade de estar sempre ocupado e aí é algo que eu quero mudar. Mas eu tinha sempre a ideia de que queria fazer muita coisa, agora quero que as coisas apareçam. Eu não tenho trabalho agora definido para o próximo ano. Não sei o que é que vai acontecer. Mas és um bocado hiperativo mental, é muito difícil estar sem fazer nada, não é? Já fui mais. Agora com os 40, isto já não era como era antes. Sim. Houve algum projeto que tinhas na manga, Melo, e que depois não conseguiste executar? Ou todas as tuas ideias tu conseguiste realizar? Bolas, isso vindo de ti, que és a pessoa que tem tipo 500 ideias por minuto e de repente consegues concretizar, é verdade. Estamos a falar de um bom 30%, que é um milagre. Isso é absurdo, estás-me a falar nisso, porque raios, tu consegues concretizar tanta coisa. No meu caso, eu não tenho assim muitas ideias. Tenho algumas e agarro-me a elas. A ideia que eu tenho é que tu tens muitas. Não tenho muitas. Tenho poucas, mas agarro-me a elas. Mas fazes, não é? Digo, há dois tipos de perfis. Por exemplo, o do Alvin tem muitas e consegue concretizar uma boa parte delas. Eu não tenho tantas, mas... Se calhar consegues concretizar mais. Se calhar tens um índice de concretização. Provavelmente concretizamos, se calhar, o mesmo número de coisas, com a diferença de que eu não tenho por onde escolher. Eu tenho aquela e agarro-me àquilo. Nesse aspecto eu ainda vou tentar ter menos, porque assim não fico tão ansioso, não é? Eu não imagino a ansiedade. Tu lidas bem com isso? Não, acho que a ansiedade, aliás, as pessoas dizem que é sempre um método de defesa e eu fico vou-te interromper nervoso. só para dizer uma conversa que nós tivemos em que tu me dizias que obviamente tu tens uma exposição tremenda, tens isto tudo, e as pessoas provavelmente pensam que tu és rico, só que não sabem que tu esbanjas o teu dinheiro todo para fazer com que aconteçam coisas. Descobriram um traço comum. Sim, temos aí um traço comum. Mas também entrevistava de manhã o La Féria e ele também dizia que não se ganha dinheiro com teatro. Há atividades que são assim. Há outras em que é mais fácil. Mas às vezes não é só o ganhar. O que interessa é a realização pessoal, acho eu. Bem, e teres este sentido, era o que dizias, um livro acaba sempre por financiar outro. Olha, tu quando eras puto tinhas ambição de ser qualquer coisa, tipo, agora olha ali para os stickers dos futebolistas, ou toda a gente queria ser qualquer coisa. Estás a concretizar tudo ou falta-te alguma coisa pelo caminho?
Eu sei lá, eu não penso muito nesses termos. Eu, se calhar pensava mais quando era miúdo, gostava de que acontecesse alguma coisa, especialmente na minha fase de estudante, que eu achava que uma pessoa ainda podia ter, assim, ser ultra sólido, ter uma carreira sólida como músico de jazz, e isso era uma pressão extra. Eu não quero pensar em termos de carreira, quero pensar num projeto de cada vez, tentar fazê-lo o melhor possível. Não quero ter aquela ambição de quero chegar não sei onde. Não, isso é muita pressão, não gosto disso. Vais fazendo o que gostas, vendo luxo também, não é? Isso é um verdadeiro luxo e é uma coisa que eu tenho vindo a valorizar cada vez mais. É porque não é fácil, digo. Gostava de conseguir encontrar esse equilíbrio em que uma pessoa consegue fazer o que gosta e ter uma vida equilibrada financeiramente ou o que seja. É difícil. Queríamos todos, Filipe. Sim, todos. É um facto. É algo com que toda a gente se identifica. Mas dar prazer a este mundo. Olha, nós temos que acabar o programa. Agradecer aqui ao Filipe Melo por ter vindo mais uma vez. Ficamos muito honrados. Ansiosos por saber o que é que vai acontecer na próxima segunda-feira, não é? Tu já sabes, Fernando Alvim. Eu não sei, na verdade eu não sei. Eu ouvi assim uma conversa paralela e pensei, bom, se isto não é para falar, eu não vou falar. Também é o efeito de surpresa, Raiz. Deixa-me à minha micro escala criar aquilo, um hypezinho, vá. Pode ser que apareçam 3 pessoas a tentar. Vais fazer assim uma cena live, tipo no Facebook, vais dizer, por exemplo, há uma blogger que se chama Inês Moço que diz: olá, mochinhos. Vais encontrar um nome. Olá, Filipões. Podias encontrar um nome para os teus seguidores. Não tenho seguidores. Tenho assim umas pessoas que passam por ali. Olha, quantos seguidores é que tu tens? Não sei. Tens muitos, tens imensos. Vamos mesmo ter esta conversa, não podemos perceber. Não, por exemplo, as vossas sessões de lançamento são sempre muito concorridas e vocês ficam horas a dar autógrafos. Eu sei isso. Mas isso é porque o Juan faz lindos desenhos sempre que nós temos uma sessão de apresentação. Ainda por cima, este livro é uma edição limitada. Quase 16 mil seguidores. Estou-me a sentir popular. És uma celebridade? Não propriamente, mas dizendo que este livro aqui, sendo uma edição limitada, eu espero que desapareça rapidamente, que é para podermos fazer mais. Para financiar o próximo. Sim. E não vais dar nenhum concerto, só tu, a solo? Tenho pensado cada vez mais nisso. Eu durante Isso era incrível. Também, outra coisa que eu percebi é que eu sempre tive o objetivo de ser um músico de jazz competente. Isto é, mas tu és um músico de jazz competente? Muito a linguagem, conhecer os standards, conhecer o piano. Hoje em dia eu percebo que há tanta gente que eu adoro e que é tão válida criativamente e artisticamente que sabe infinitamente menos do que eu. Então eu percebi que muitas vezes eu estava a investir demasiado no conhecimento e menos na individualidade. Isso para mim acaba por ser o objetivo, talvez assim a longo prazo, é deixar de me preocupar tanto em ser tão competente como não sei quem e perceber o que é que raio é que me distingue do resto, o que é que sai quando eu não estou a tentar copiar alguém. Se calhar não sai nada, mas é um bom desafio. Filipe Melo, convidado de hoje da Provaral. Amanhã vamos falar sobre cannabis e sobre a sua utilização medicinal. Estás de lado? Concordas ou não? Eu claro que sim. Acho que devia ser legalizado tudo. Mas vamos fumar durante o programa? Acho que seria maravilhoso. Acho que não podemos. E se fizéssemos era só para fins medicinais, Xana. Não podemos fazer nada durante este programa? Como é que se pode ilegalizar algo que cresce no jardim? Isso devia ser tudo legal, de raiz. Barbas de milho. Barbas de milho. Amanhã vamos saber o que pensam os ouvintes. Vai ser um programa que pode ser bastante fraturante. Espero que sim. Vamos ver. Não perca a missão a partir das 7. Quanto a nós estamos conversados. Filipe Melo, obrigado. O livro chama-se Fumer e Beber, se querem saber o final da história da garrafa de champanhe. Já a seguir, Pedro Costa na Antena 3. Nós estamos de volta amanhã. Até amanhã. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.